Senhor, unja os meus lábios, que eu não fale de mim mesmo, sequer as ideias as mais prediletas que eu tenho a teu respeito, mas que eu fale iluminado pelo teu Santo Espírito, sabendo eu que o mar é Deus e o barco sou eu. No nome de Jesus de Nazaré, aquele que também andou sobre as águas, nós te oramos hoje e para todos sempre. Amém. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Você pode sentar. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar hoje com vocês. O texto lido foi esse que o ministro Renato apresentou para todos nós, você conhece. Esse texto ele é muito conhecido, principalmente pelo versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão. Mas eu queria falar sobre esses versículos lidos, do 9 ao 21. E o tema que Deus me deu para essa mensagem, é verdade bendita, que não é meu, mas vi em algum lugar, agora não posso precisar, e dizia assim: a inveja tem sono leve, meu Deus nunca dorme. Amém? E eu queria começar chamando, eu sei que Gaba está de... O senhor está na mídia, tirando foto? Vem para aqui, Gabriel, por favor. Não, vem aqui. Não vai cantar não, meu. Até porque tu não canta lá essas coisas. Fica aqui, no meio do altar, com a máquina. Com o celular. A máquina não. Pega o meu. Pega o meu. Pronto, pega de Duda. Depois passa para mim. Eu queria começar essa mensagem fazendo duas perguntas. Fica ali no meio para o povo. Entendeu? Meio, povo. Eu vou dizer a hora. Duas perguntas. E você vai levantar a mão, tá certo? Quem aqui já foi invejado? Vou perguntar de novo. Quem aqui já teve alguém que lhe invejou? Tira uma foto. Aqui do altar também. Agora vem para cá. Baixa a mão. A segunda pergunta é: você é invejoso? Levanta a mão de novo. Vá. Pronto. Agora vem para o altar. Precisa não, porque... Precisa não. Pastor geralmente não é invejoso, né? A gente está num patamar lá em cima. Obrigado. Eu tenho até medo que caia um raio aqui varando tudo isso e me mate aqui. Mas sabe por que isso? Porque nós precisamos entender quais são as nossas dificuldades. O que é que em mim é saliente? Porque sabe de uma coisa? O encardido, Satanás, o diabo, o cão, ele não é onisciente. Ele conhece as nossas fraquezas porque um dia nós revelamos a ele o que em nós é vulnerável, entendeu? Ele só sabe das nossas debilidades porque um dia nós revelamos para ele. E a partir do momento que nós revelamos, ele então começa a nos atentar diante daquilo que nós somos vulneráveis. E esse tema desta noite, a inveja tem sono leve, meu Deus não dorme nunca, porque o Deus de Israel não dormita, ou seja, não cochila. O nosso Deus, ele está em constante vigilância sobre nós. Como diz São Pedro, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o encardido está ali, ao redor, como diria o Matuto de Nazaré da Mata, arrodeando. Mas o Senhor coloca anjos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então o tema dessa noite é esse, meu irmão. E, tomando sobre base isso tudo, que sempre gostei muito de filosofia, aí me lembrei de Dante Alighieri, na sua clássica obra, A Divina Comédia. Quando Dante, então, retrata tudo isso, Dante, que viveu no século XIII,
não obstante não ser um católico praticante, mas era respeitado pela igreja da época, Dante então enumera os 7 pecados capitais que ficaram conhecidos por nós e pela igreja no decorrer do século. E Dante então traça esse conceito na sua obra-prima, Divina Comédia. E ele então divide tudo isso em 3 patamares, segundo o dogma da Igreja Católica: inferno, purgatório e céu. Nós não cremos dessa forma, porém respeitamos quem assim crê. Porque o que é que faz de nós sermos igreja do Senhor? É a nossa característica de não afrontar nenhum credo. Nós não estamos aqui para dizer que nós somos os melhores, que nós temos a verdade absoluta, mas Dante, na sua concepção, tomando como posse a dogmática católica, inferno, purgatório, céu, ele então crê, e ele então estabelece esses 7 pecados, e ele então enumera. Primeiro, a soberba. E o contrário da soberba é a humildade. O segundo pecado que para Dante é relevante é a avareza. E ao contrário da avareza, ele sugere que nós tenhamos generosidade. E Dante prossegue no seu terceiro pecado, a luxúria. E o contraponto da luxúria é a castidade, é a fidelidade. E Dante prossegue, a ira. Para a ira, segundo Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Paciência. E Dante continua. A gula. E para a gula, a temperança. Andar na jaqueira todos os dias. 50 quilômetros. Sou eu. Inveja. E ao contrário da inveja, amor. E da preguiça, a diligência. Dante então retrata que os invejosos, ao chegarem no purgatório, segundo Dante, na sua obra, eles tinham como uma pena, os seus olhos eram costurados com arames farpados, para que então eles pudessem purgar os seus pecados da inveja, sem que pudessem contemplar absolutamente nada. E passando do estágio do purgatório, assim eles eram contemplados com a benesses do céu. O orgulhoso, meus irmãos, olha para baixo e despreza a inferioridade dos outros. Esse é o orgulhoso, aquele que é cheio de empáfia. Eu tenho uma tese que todo orgulhoso, ele anda com os ombros assim, né? Eu não sei porque, eu acho que todo orgulhoso é assim, né? Ele olha assim para baixo, tipo um boneco, o homem da meia-noite, assim, né? Aquela coisa. O invejoso olha para cima e chora com a amargura, porque o outro está acima dele. Você entende? Porque toda inveja vem pelos olhos. E eu me dei conta que realmente é isso. Aquele que inveja o que o outro tem, ele só inveja porque enxerga. E aí, pastor, seria interessante ser cego, tipo Jaís e Muniz? Não sei nem se eles estão. Jaís e Muniz, venham para a igreja. Eles vão estar agora aqui no chat. Pastor, estamos vendo lá de casa. É que eu estou morrendo de saudade de vocês. Então, diante disso tudo, eu queria saber mais sobre a inveja. E por que é que os homens tentam se proteger da inveja com elementos, com objetos? Ontem, então, me lembrando dos tempos do Seminário Batista Teológico do Norte do Brasil, fui eu à cidade comprar aquele relógio, que vocês veem lá atrás, que cronometram o tempo da mensagem dos pregadores. E assim, os pregadores, eles pregam olhando o relógio. Entendeu? A sutileza.
Depois ele me pega aqui. E aí, vou eu fazer um laboratório no mercado de São José. Acredite, eu ontem fui no mercado de São José. Fui no centro do Recife comprar esse relógio. Antes, porém, passei no mercado de São José, naquela casa de material religioso. Captou? É que saiu aqui o som, aí eu tive que fazer o teste. Alô, você que nos acompanha aí. E eu queria saber, por que é que as pessoas acham que objetos, que amuletos protegem? E eu cheguei de tênis, tinha dado uma jaqueira já, bermuda, camisa. Me cheguei e perguntei ao cidadão: olha, o que é que você tem aqui contra a inveja? Ele olhou para mim e fez assim: contra a inveja, contra olho gordo? Eu disse: sim. O que é bom para inveja, para olho gordo, é um olho de boi. Aí ele me apresentou o olho de boi. E eu: bota onde? Não, tem que perguntar, gente. Laboratório é laboratório. Você bota no pescoço. Aí disse: tá bom. Tem outro objeto? Disse: tem. E ele todo empolgado. Disse: vou fazer uma venda hoje, né? Figa. Eu disse: figa. Agora tem um porém. A figa eu só tenho que botar aqui, perto do coração. Porque é onde o inimigo vem e a figa lhe protege. Disso já tem uma senhorinha aqui. É bom, né? E eu não me atrapalho, porque é laboratório. Aí ele disse: o que mais você tem? Arruda. Eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto falar sobre arruda. Disse: arruda, bota aqui na orelha esquerda. Quando ele me deu, que eu cheirei, aquilo é uma desgraça. Olha, pensa no negócio que fede. Aí eu concluí que o cheiro da arruda afasta tudo, meu irmão. Diabo, anjo, gente, botou, ninguém chega perto de você. É tipo uma pessoa que trabalhava comigo na prefeitura, quando ela chegava de manhã, disse: todo dia de manhã em jejum eu como um alho. Quando ela dizia bom dia, eu disse: misericórdia. Continuei a minha pesquisa. O que mais você tem? Ele me apresentou um vaso cheio de plantinha. Comigo ninguém pode, pimenta, um monte de coisa, tudo junto. Aí ele disse: olha, isso aqui você bota na cabeceira da sua cama. Com 3 dias está tudo murcho. Eu disse: mas meu irmão, se não morrer sem água, sem nada, vai morrer, vai estar murcho. Agora, cuidado. Essa comigo ninguém pode. Você pegar um pedaço, botar na boca, você morre. Eu disse: misericórdia. Aí o que eu mais gostei foi quando ele disse: o que mais você tem? E ele estava crente que ia vender. Sal grosso. O sal grosso que ele me mostrou. Você pega o sal grosso e joga pelas costas, do lado esquerdo. E quando você joga, atinge o olho do diabo, do invejoso. Aí, depois dessa pesquisa toda, e eu anotando, ele fez assim: o senhor vai levar o quê? Aí eu disse: não, eu estou fazendo só uma pesquisa de campo. Eu sou pastor. Só uma pesquisa de campo. Meus irmãos, ele olhou para o meu dedo. Né? Olhe, aquele homem botou um olhar tão feio para mim, que eu saí preocupado com aquele homem. Agora, sabe por que eu estou falando isso? É hilário. Mas sabe o que me deixou preocupado? É ver que naquele boxe, o que tinha de gente comprando tudo isso para levar para casa, pensando que isso é objeto de proteção e pensando que isso nos protege
do encardido. E aí eu me lembro da palavra de Deus que diz: meu povo perece por não conhecer a minha palavra. E o que eu tenho com isso? Eu tenho que ensinar o meu povo. Eu tenho que ensinar a igreja do Senhor. Eu tenho que ensinar e dizer que não são coisas que me protegem do inimigo, mas é Yahvé, mas é nosso Deus que nos protege. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a verdade. E com certeza essa turma de gente que estava ali, eles não conhecem o poder de Deus. Eles não conhecem o que disse o salmista no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele, somente nele, confiarei. Oh, glória! Entendeu a história? Então é impossível a gente acreditar que nos dias de hoje exista pessoas, gente que ainda crê nisso, com todo respeito a quem crê, porque eu tenho para mim, meus irmãos, que a inveja não é racional. A inveja não é racional, por isso ela não leva em conta a inteligência. A inveja se aloja no coração e não no cérebro. Porque se ela se alojasse no cérebro, nós teríamos condição de decifrar e saber que aquilo não nos pertence. E a melhor coisa que cabe para mim e para você é nós lutarmos, conquistarmos aquilo que Deus pode nos dar, com a certeza que foi fruto do meu suor e do seu suor, do nosso esforço. A inveja se aloja, portanto, no coração. Por isso não há garantias intelectuais contra a inveja. E Santo Agostinho, de quem eu sou fã, ele diz: a inveja é uma sensação agradável proveniente da contemplação da miséria do outro. Traduzindo, a inveja é quando eu olho para o outro e posso contemplar, graças a Deus não, graças ao encardido, ele está falido. Ora, estou dizendo besteira? Estou nada. Existem pessoas que se alegram quando vê você perdendo tudo, casamento indo embora, filhos na droga, etc. Pessoas no seu trabalho querendo puxar o seu tapete, e tem aqueles invejosos que chegam para você e falam: olha, eu estou te dizendo isso porque eu sou seu amigo, porque todo mundo fala de você, ninguém tem coragem, mas eu tenho. Não tem gente assim? Ou não tem? Ou você mora em Marte? Sabe o que é que eu aprendo? Ciúme não é o mesmo que inveja. A inveja nasce de uma sensação de inferioridade, enquanto que o ciúme é uma sensação de perda por algo que lhe pertencia. O invejoso, meus irmãos, se vê inferior. O invejoso se vê inferior e quer rebaixar o outro até se sentir por cima dele. Eu só serei feliz quando aquele a quem eu invejo estiver abaixo de mim. O ciumento se vê possuidor e quer receber de volta o que lhe é devido. E a Bíblia diz que Deus tem ciúmes. Ora, lê a Bíblia que tu vai ver. E o texto sagrado diz: não te prostrarás diante de deuses e não os servirás, porque eu, o Senhor, Yahvé, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Êxodo 25. Para um Deus perfeito, meus irmãos, a expressão do ciúme é também perfeita e se mostra como zelo pelo próprio nome de Deus, Yahvé. Para o homem pecador, o ciúme, mesmo quando legítimo, é expressão em meio à desconfiança e ao ódio, e dificilmente não se degenera em pecados e crimes. Sabe o que é que eu concluo? Que a inveja é criada pelas cercas baixas dos jardins, ou pelas ruas estreitas em que os homens convivem permanentemente uns com os outros. Sabe o que é que eu quero dizer?
é que a inveja, muitas vezes, ela é gestada nos nossos corações por conta da grama do vizinho, do jardim do vizinho, do marido do vizinho, da mulher do vizinho, do filho do vizinho, de tudo do vizinho. E você começa a invejar uma coisa que não é real. Você começa a invejar aquilo que os seus olhos enxergam, mas que o seu coração não tem propriedade para decifrar. Por isso que Deus diz, e o profeta diz através de Deus, sendo boca de Deus, ainda bem que Deus nos enxerga, nos olha, e Ele vê em nós o coração, e não o exterior. É tipo mais ou menos o que eu vi um dia desse, um filósofo falando sobre a historinha de Branca de Neve. A Branca de Neve, lembra dela? A história da rainha, que todos os dias tinha um amigo muito próximo, era o seu espelho. E ela pegava aquele espelho e dizia: espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? E o espelho dizia: não. Outro dia ela: espelho, isso era dias e dias e meses e anos. Tudo em paz no reino. Não tinha briga no reino. Todo mundo era feliz. Até que um dia a rainha, olhando para o espelho, diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? E o espelho diz: existe, Branca de Neve. Pense no desmantelo, pense na agonia. Quando a rainha escuta aquilo do espelho, ela quebra imediatamente o espelho. A rainha se transforma em bruxa. A rainha toca o terror e manda matar Branca de Neve. Moral da história, segundo esse filósofo: em que você e eu nos transformamos quando alguém diz que você não é tão relevante para aquilo que você acha que deve ser. Ou seja, em que você se transforma quando alguém diz que você não é tão lindo, que você é isso ou aquilo. Meus irmãos, preste atenção uma coisa, em nome de Jesus. Você que nos acompanha aí pelo Instagram e YouTube, 58 anos de idade eu tenho. A sua opinião, a não ser que seja uma crítica construtiva, é interessante. Mas eu não estou preocupado com o que você pensa a meu respeito. Para mim basta o que Deus sabe quem eu sou. Entendeu? Eu, quando era pequeno em Nazaré da Mata, vou dizer: esse menino tem um oi de bomba. Realmente, um oião, né? Eu era magro. E me achavam feio. Minha mulher me acha linda. Fica calado. Sabe o que eu aprendo? O invejoso é capaz de cobiçar coisas de pouco valor. Porque o seu problema não é a coisa em si, mas a pessoa que a possui. Porque para ele não merece possuir. Ela não é superior a mim, por isso não é justo que ela tenha o que eu não tenho. O invejoso tem dentro dele um espírito de boi, segundo o próprio Leandro Carnal. O invejoso tem dentro dele um espírito de boi. Alguém conhece o espírito de boi? Vou lhes apresentar agora. Por exemplo, uma jovem diz: meu marido é maravilhoso. A invejosa logo emite um som. Meus filhos são lindos. O invejoso se manifesta mais uma vez. Viu como o pastor Marcelo está magro? Vocês não vão para o céu. Ele é tão feliz, está sempre rindo. Viu? Luciana Laime, todos os domingos, não repete uma roupa.
O invejoso então diz: não é justo que ele seja superior a mim em alguma coisa. É preciso fazer algo. Mas o que é que a Bíblia tem a ver com isso? Eu quero vir para a Bíblia agora. Há vários exemplos na palavra de Deus sobre invejosos. Caim e Abel, Jacó e Esaú, os religiosos que prenderam e mataram a Jesus de Nazaré. Mas um que eu gosto muito é Saul e Davi. Saul foi ungido por Deus, rei de Israel. Deus o escolheu para ser rei. Um rei que até então seguia todas as vontades de Deus, os pactos estabelecidos, até que um dia chega um menino, um jovem bonito, chamado Davi, e ele chega em um campo, está lá um grandão, Golias, a história você conhece, e ele diz: se quiser eu vou lá e dou cabo desse cara. Vai lá e foi, e Davi matou. Desse dia em diante, Saul começou a enxergar Davi, não mais como seu pupilo, mas como aquele a quem ele invejava. Depois dessa vitória, Saul chamou Davi para servir no seu palácio, e talvez ele tenha se arrependido. Davi era querido pelos conselheiros e soldados do rei Saul. E impressionante, quando Davi ganhava uma batalha, olha o que as mulheres faziam. Davi chegava da guerra, da batalha, e as mulheres saíam à rua, dizendo: Saul matou milhares, porém Davi matou dezenas de milhares. Ou seja, Saul é uma coisinha, Davi é que é o cara. E isso começou então a alimentar a mente doentia de Saul, uma mente invejosa. Saul ficou irritado com esse refrão e aborrecido, e diz, em 1 Samuel 18 está registrado: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais falta então para Davi? O reino? Sabe o que eu aprendo? O invejoso não consegue vibrar, se alegrar com a sua ascensão. Ou seja, o invejoso não consegue enxergar que o que Deus deu para ele pode dar para você também. Meus irmãos, você não tem ideia. Não me conta notícia boa aqui na paróquia. Não me conta, que eu tenho vontade logo de botar no Instagram. Eu me alegro com você. Eu me alegro com as suas vitórias, e não é hipocrisia. Eu me alegro quando você ascende. Qual a mãe que não se alegra com o filho, com a filha? Qual a mãe que não se jubila? Olha o termo, 1980. Jubila com seu filho, traduzindo, closed caption. Se alegra. Não era suficiente que as mulheres estivessem lembrando suas vitórias? Quem Davi pensa quem é? Quem Silvio Laime pensa que é? Né? Quem Alexandre Gugel pensa que é? Para todo mundo agora está tirando foto com ele. Quem Manuca pensa que é para querer tocar chofar melhor do que eu? Entende? Eu dou graças a Deus, porque essa Semana Santa ele vai ser o tocador, porque da última vez foi um desastre. Não saiu. Então, a inveja foi consumindo aos poucos o coração de Saul, ao ponto que ele perseguiu Davi por muitos anos e tramou a sua morte de todas as maneiras. No mundo que vivemos, meus irmãos, precisamos estar atentos às ciladas do encardido, do demônio, de Satanás. Porque a inveja atrai tanto o ser humano. Porque nós, filhos de Deus, damos lugar a este pecado. A inveja tem sono leve? Meu Deus, nunca dorme. A inveja tem sono leve? Saiba, Satanás, saiba, encardido, meu Deus nunca dorme. Ele está comigo. Então a primeira coisa que você tem que aprender é abençoar aqueles que te perseguem. Orem por eles. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não amaldiçoem. Gosto muito de Mário Quintana, um poeta gaúcho.
E ele tem um textinho, uma poesia, bem pequenininha, mas que eu gosto demais. Diz ele, Mário Quintana: todos esses aí, que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarei. Sabe o que é que a gente aprende? O invejoso não consegue ver beleza em nada do que você faz. E quem é que não consegue ver beleza em nada do que você faz? O encardido. Você acha que ele está feliz porque você veio para cá? Você acha que ele está feliz porque essa semana você está cheio de compromisso, discipulado, porto, e que mais? Um monte de coisa. Ele vai fazer de tudo para que você se atrase, para que você não vá, mas você vai. O invejoso não sabe, jamais saberá se alegrar em contemplar o voo do passarinho. O invejoso, Satanás, não consegue ver você voando. O invejoso não suporta quando você voa. E se for alto, aí ele fica a ponto de querer te matar. Ser perseguido, meus irmãos, pela inveja do outro é algo inevitável. Quando decidimos viver de forma sincera, quando entregamos a nossa vida para Jesus de Nazaré. Quantas pessoas já não tive a oportunidade de conhecer, Fátima? E eu falei, pastor, eu vivia tão bem, mas a partir do momento que eu fui para o Entre Leões, olha, pense, a namorada acabou comigo. Graças a Deus que na PDC tem umas meninas interessantes. Entendeu? Deu tudo errado, mas misericórdia. Como reagir? Com amor. Jesus nos ordena orar pelos nossos inimigos. Sim, repita comigo essa oração. Senhor, abençoa aquele irmão que me destruiu, me traiu, me roubou. Seja amoroso com ele. É do fundo do meu coração. Eu não vou falar nada. Mas é difícil fazer essa oração. É difícil abençoar que em nós causou tanto danos. Ou você acha que a vida pastoral é coisa fácil? Te prepara, tu não sabe de nada. Coisa que mais me alegra o coração é quando ele chega. Mas pastor, aconteceu isso. Por dentro eu rio. Por fora eu choro. Esta é a atitude correta. Perdoar quem nos aborrece. E nós aprendemos isso com quem? Com Jesus de Nazaré. Foi ele mesmo que disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E foi o próprio Jesus de Nazaré que quando Judas veio, o beijou, ele disse, com um beijo tu me traz. Inveja, meus irmãos, tem sono leve, meu Deus nunca dorme. O invejoso não consegue ir muito longe, pois no seu relacionamento não existe verdade e nem empatia. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Com quem nos relacionamos e que podemos ser muitas vezes empáticos, simpáticos e antipáticos. Pode vir, Andrés. O grande problema nosso é que nós não conseguimos ser simpáticos com quem muitas vezes é antipático. Essa semana eu estava voltando da Jaqueira e entrei numa rua que não sabia que era contramão. Uma rua pequenininha ali pela Zé Maria. E vinha uma senhora, devia ter uns 150 anos. E eu estava lá. Aí foi que eu percebi que eu estava na contramão. E ela veio pelo meio da rua, sem deixar eu passar. E ela já estava falando. Aí eu abri o vidro, chamei para perto de mim o velho homem. Aí quando eu vi a velhinha, eu olhei para ela e disse, minha senhora, eu não sabia que era contramão. Desculpa. Tá bom, jovem. Olha. Fiquei tão feliz. Jovem. Quando o amor domina os nossos corações, o nosso próximo deixa de ser antipático
e estabelecemos com ele simpatia. Nos identificamos com ele em suas alegrias. E a empatia começa a gerar todo o nosso DNA. Não é evidência maior do amor cristão quando nos identificamos com o próximo. E domingo passado, Glauco e Janaína aqui no Ministério Ação pediram a vocês que precisávamos abençoar as crianças da Casa Madalena com mochilas para começar o ano letivo. E Glauco, na segunda-feira, por volta das 12 horas da tarde, ele me ligava: pastor, nós já conseguimos todas as mochilas. Isso é empatia. Isso é entender. Isso é saber. Meus irmãos, se a inveja tem sono leve, saiba você e eu que o nosso Deus não dorme. Os filhos de Deus são chamados para viver em humildade e jogar fora o seu ego. Quem vive agora não é mais você, mas é Jesus de Nazaré. Ele implantou o seu DNA em você e em mim. E quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Então, meus irmãos, aprenda uma coisa. Jesus é o nosso referencial. Jesus é o nosso referencial. E veja o que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: o problema é que nós somos tão cheios de nós mesmos, somos tão egocêntricos, e pouco neologisticamente falando, do que disse Paulo Solonca, deveríamos ser outrocêntricos. Nós inflamos o nosso ego de um jeito que só quem presta na PDC sou eu. Se eu sair da PDC, a igreja fecha. Fecha não, filho. A igreja do Senhor Jesus. E Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, meus irmãos, você que me escuta, não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de Deus. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E sabe o que eu aprendo? Quando você chega perto de uma pessoa que é invejosa, e você vem feliz, você vai sair daqui algum tempo depois, você vai comer pizza, não sei para onde é que você vai, e você vai chegar para uma pessoa feliz: olha, eu estava lá no culto, Deus falou no meu coração, eu estou tão feliz. E sabe o que é que o invejoso diz? Ele não consegue vibrar com a sua felicidade, Luiz. Ele vai olhar para você: tudo bem, mas isso passa. Não é assim? Não se alegre muito não que isso passa. O invejoso é uma desgraça. Inveja não é de Deus. E eu concluo dizendo: Deus não tem filhos preferidos. Oh, glória. Deus não tem filhos preferidos. Tenho certeza disso. Ele tem propósitos proféticos diferentes para os seus filhos. Por isso que eu não vou te constranger, mas você sabe que eu estou falando com você. Deus quer te usar tanto que você não tem noção do quanto Ele vai te usar. Do quanto Ele vai te usar para que outros possam crer e saber que é dele a última palavra. Disse que um piloto pegou seu avião, aquele avião feito quase artesanalmente, e começou voando. De repente ele olha e vê um ratinho roendo tudo, acabando tudo. E o piloto ficou preocupado, e ele começou a voar mais alto. Começou a voar mais alto, porque o rato não consegue. Fred é veterinário, sabe muito melhor que eu. E chegou um momento que o rato perde
o senso e desmaia. E sabe o que é que eu aprendo? Quando o encardido chegar perto de você, quando alguém quiser obstacular os seus planos, seus sonhos, quando alguém chegar para você e dizer que não dá, que não pode, que ninguém nunca fez, que ninguém conseguiu, eu, Marcelo Mateus, eu não tenho amizade com quem é pessimista. Eu não gosto. No máximo, no mínimo, no máximo eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gosto de gente que coloque o pé, mas não tem chão. Coloque o pé. Coloque o pé. O chão não é com você, é com Deus. De todos os lados nós somos cercados. De todos os lados nós somos atribulados. E como diz São Paulo, podemos até em algum momento ficar abatido, mas Deus me chama para voar. Ele quer que eu voe. E eu fico com essa palavra profética de Isaías: Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta é a palavra profética. Você deseja voar mais alto? Você deseja alcançar o céu? Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Amém? Vamos voar? Fique em pé.